Era meia-noite, e o nome de Miguel piscava na tela, mas ele hesitou, o coração acelerado. No exato momento em que atendeu, ouviu a voz trêmula do namorado: João, eles sabem. Sua mãe ligou para mim e perguntou sobre nós. O mundo de João desabou em segundos, anos de segredos meticulosamente guardados para preservar o emprego, a família e a vida em Lisboa agora ameaçavam ruir como um castelo de cartas. Ele se vestiu às pressas e saiu para as ruas iluminadas do Bairro Alto, onde o ar noturno carregava o cheiro de sardinha grelhada e risadas distantes de turistas. João trabalhava como garçom no Marítimo, um restaurante tradicional à beira do Tejo, onde o chefe, o Sr. Oliveira, um homem de meia-idade com opiniões conservadoras, não tolerava desvios que pudessem manchar a reputação do lugar. Esconder sua orientação sexual era uma necessidade diária, em Portugal, apesar dos avanços legais como o casamento igualitário desde 2010, as mentalidades em famílias católicas tradicionais como a sua ainda resistiam ferozmente. Miguel o esperava em um banco no mirador de São Pedro de Alcântara, o rosto iluminado pelas luzes da cidade. Eles se conheceram há 2 anos em uma festa discreta de amigos em comum, e desde então, o relacionamento era um oásis escondido em meio ao caos. Como ela descobriu? Perguntou João, sentando-se ao lado dele, as mãos tremendo. Miguel explicou que a mãe de João, Dona Maria, havia encontrado uma mensagem no celular antigo que ele deixara em casa durante uma visita. Era uma declaração de amor sutil, mas suficiente para acender suspeitas. A conversa se estendeu pela madrugada, cheia de angústia. João sentia o peso da dupla vida, de dia, o garçom exemplar, sorridente e dedicado, coletando gorjetas que ajudavam a pagar o aluguel de seu pequeno apartamento em Alfama, de noite, o homem apaixonado que se encontrava com Miguel em locais isolados. Eu não posso perder o emprego, murmurou João. O Oliveira já me avisou que qualquer escândalo e estou na rua. E minha família? Meu pai me deserdaria. Miguel, um professor de história mais velho e assumido, tentava convencê-lo: você não pode viver assim para sempre. Isso está te destruindo por dentro. No dia seguinte, o trabalho no Marítimo foi um suplício. João servia mesas com um sorriso forçado, mas sua mente vagava para o confronto iminente com a família. Dona Maria ligou durante o intervalo, a voz carregada de decepção: filho, precisamos conversar. Venha para casa no fim de semana. Ele concordou, sentindo um nó na garganta. Enquanto contava as gorjetas ao fim do turno, cerca de 50 euros, uma quantia razoável para uma noite movimentada, notou que o Sr. Oliveira o observava de longe, com um olhar penetrante. Aquela noite, em casa, João refletiu sobre suas escolhas. Crescer em uma família de classe média em Porto, com pais devotos à igreja e irmãos casados tradicionalmente, o forçara a reprimir seus sentimentos desde a adolescência. Mudar para Lisboa aos 20 anos foi uma fuga, mas não uma libertação completa. O emprego no restaurante era estável, mas precário. Qualquer rumor sobre sua sexualidade poderia espalhar-se como fogo em palha seca na comunidade portuguesa conservadora. Ele decidiu confrontar a mãe, mas manter o segredo no trabalho a todo custo. O fim de semana chegou como uma tempestade. Em Porto, na casa familiar, Dona Maria o esperava com os olhos vermelhos. É verdade o que eu li? Você e esse homem. João negou veementemente, inventando uma desculpa sobre amizade platônica, mas o pai, Sr. António, interveio: se for verdade, você não é mais bem-vindo aqui. Homens de verdade não fazem isso. A discussão escalou, com acusações de traição à família e à fé. João saiu dali abalado, prometendo endireitar-se, mas no trem de volta a Lisboa, as lágrimas rolavam silenciosas. Ele havia mentido para preservar o laço familiar, mas o preço era uma ferida aberta em sua alma. De volta ao trabalho, as coisas pioraram. O Sr. Oliveira o chamou para o escritório, alegando discrepâncias nas contas. Suas gorjetas estão sumindo, João. Alguém está roubando. Mas João sabia que contara tudo corretamente. Era o início de uma armadilha. Ele suspeitava que o chefe soubesse algo, talvez por fofocas. Miguel ligou naquela noite: você precisa ser honesto consigo mesmo. Mas honestidade custava caro em um mundo cheio de preconceitos. A tensão crescia. João começou a notar olhares estranhos dos colegas, sussurros pelas costas. Uma noite, após um turno exaustivo, descobriu que parte de suas gorjetas havia desaparecido da caixa comum. Confrontou Oliveira,
que negou tudo com um sorriso cínico. Prove, rapaz. Ou cale-se. Era humilhação pura, mas João engoliu o orgulho pelo emprego. Em casa, desabafou com Miguel, que o abraçou. Isso não é vida. Vamos lutar juntos. Mas o medo paralisava João. Dias se passaram em uma névoa de ansiedade. A mãe ligava diariamente, pressionando por mudanças. No restaurante, Oliveira intensificava a vigilância, atribuindo tarefas degradantes. João se sentia encurralado, questionando se valia a pena sacrificar sua felicidade pela aceitação alheia. Uma decisão se aproximava, e o custo seria alto. A crise se aprofundou quando João recebeu uma mensagem anônima no celular: sabemos do seu segredo. Cuidado no trabalho. Seu coração disparou. Quem poderia ser? Ele mostrou a Miguel, que insistiu: isso é chantagem. Vamos à polícia. Mas João recusou, temendo exposição. Em Lisboa, onde a comunidade LGBT era vibrante em áreas como o Príncipe Real, ele ainda se sentia um forasteiro, preso entre o progresso urbano e as raízes conservadoras. No Marítimo, o ambiente tornara-se hostil. Oliveira o designava para limpar banheiros e lavar pratos, tarefas abaixo de sua posição, como punição velada. As gorjetas continuavam a sumir. Em uma semana, ele perdeu mais de 100 euros. Confrontou um colega, o jovem Pedro, que riu: talvez você não mereça, né? Ouvimos coisas sobre você. O rumor se espalhava, alimentado talvez pelo próprio chefe. Miguel, vendo João se deteriorar, planejou uma fuga romântica para Sintra, oping revigorá-lo. No Palácio da Pena, sob o sol brilhante, eles caminharam de mãos dadas discretamente. Eu te amo, João. Mas você precisa escolher, viver na sombra ou na luz. João confessou seus medos, a rejeição familiar, o desemprego em uma economia instável. Portugal mudou, mas não para todos, disse ele. Miguel rebateu: mudou sim. O casamento gay é lei há anos. Sua família vai se adaptar. Mas a realidade os alcançou. De volta a Lisboa, Dona Maria apareceu de surpresa no apartamento de João. Vim ver como você está, disse ela, mas seus olhos vasculhavam o lugar. Encontrou uma foto de Miguel escondida. A confrontação foi brutal. Isso é pecado, filho. Pense no que seu pai diria. João, exausto, admitiu tudo. Lágrimas rolaram. Dona Maria saiu chorando, prometendo contar ao pai. Você nos envergonha. O golpe veio no trabalho. Oliveira o chamou: ouvi rumores. Se for verdade, você está fora. João negou, mas o chefe sorriu: então prove. Traga sua namorada para o jantar de funcionários. Era uma armadilha humilhante. João pediu ajuda a uma amiga, Sofia, para fingir ser sua parceira. Ela aceitou, relutante: isso é errado, João. Você merece ser você mesmo. O jantar foi um desastre. Sofia atuou bem, mas Oliveira questionava incessantemente. No fim, ele sussurrou para João: eu sei a verdade. Suas gorjetas foram para compensar o risco que você representa. Era confissão de roubo. João explodiu internamente, mas manteve a compostura. Em casa, contou a Miguel, que enfureceu: isso é extorsão. Vamos denunciar. A decisão pesava. Denunciar significava expor-se, perder o emprego e enfrentar a família. Manter silêncio era continuar na miséria emocional. João passou noites insones, debatendo moralmente: era certo mentir para sobreviver. A pressão social em Portugal, com sua herança católica, amplificava o conflito. Ele lembrou de histórias de amigos que perderam tudo ao se assumirem. Uma traição inesperada veio de Pedro, o colega. Ele confessou ter espalhado os rumores a mando de Oliveira, por ciúmes de promoções. Desculpa, mas o chefe me prometeu mais horas. João sentiu-se traído, mas perdoou, vendo nele o reflexo de sua própria covardia. Miguel propôs morarem juntos, mas João hesitava. Uma ligação do pai selou o momento: sua mãe me contou. Não volte para casa. Deserdado, João chorou, mas algo quebrou dentro dele. Era hora de lutar. No dia seguinte, confrontou Oliveira: devolva minhas gorjetas ou denuncio você por discriminação.
O chefe riu, prove. Mas João gravara a conversa anterior. Era um blefe arriscado, mas necessário. A tensão escalava. Família rompida, emprego em risco, relacionamento testado. João questionava, valia a pena o sacrifício? Com a gravação em mãos, João sentiu um misto de empoderamento e terror. Ele a mostrou a Miguel, que aplaudiu, isso é prova. Vamos ao Tribunal do Trabalho. Mas em Portugal, processos por discriminação eram lentos, e João precisava de renda imediata. Ele decidiu negociar com Oliveira, marcando uma reunião no restaurante após o fechamento. A conversa foi tensa. Você roubou minhas gorjetas por preconceito, acusou João. Oliveira negou, mas empalideceu ao ouvir a gravação. Isso é falsificação, gritou. João rebateu, ou me paga o que deve e me promove, ou vou à imprensa. Lisboa ama escândalos. Era um blefe, ele não queria exposição, mas o chefe cedeu parcialmente, devolvendo 200 euros e prometendo parar. Mas fique quieto sobre sua vida. Vitória pírrica. João se sentia sujo, como se tivesse vendido sua dignidade. Miguel discordava, é um passo. Agora, assuma-se. Mas a família assombrava. Dona Maria ligava chorando, seu pai está doente por sua causa. Volte e peça perdão. O conflito moral dilacerava, obedecer à tradição ou seguir o coração. Em uma manifestação LGBT no Chiado, João foi com Miguel anonimamente. Vendo casais livres, invejou. Porque não eu, pensou. Mas um conhecido do trabalho viu, e no dia seguinte, rumores intensificaram. Oliveira o demitiu sumariamente, você é uma distração. Sem gorjetas, sem salário, João estava desempregado. O desespero o levou a uma escolha errada. Ele mentiu para Miguel sobre a demissão, dizendo ser férias forçadas. A mentira cresceu, criando distância. Miguel descobriu e confrontou, você não confia em mim. A briga foi feia, com acusações de covardia. Eu sacrifiquei tudo por você, gritou Miguel. João rebateu, e eu? Perdi família e emprego. Reconciliaram-se, mas o dano estava feito. João procurou emprego em bares gay-friendly no Bairro Alto, mas o estigma seguia. Um ex-colega espalhava boatos, dificultando. Ele considerou voltar para Porto, suplicar perdão à família, fingir heterossexualidade. Mas isso seria traição a si mesmo. Dona Maria veio a Lisboa novamente, implorando, seu pai teve um infarto. Culpa sua. Culpa consumia João. Ele visitou o hospital, onde o pai o ignorou, vai embora, aberração. Ferido, João saiu, mas Dona Maria o seguiu, eu te amo, filho. Mas a sociedade. A igreja. De volta, Miguel o apoiou, família de sangue nem sempre é família de coração. Eles planejaram uma vida juntos, mas finanças apertavam. João pegou bicos como entregador, humilhante após anos como garçom. Uma reviravolta veio quando Sofia, a amiga, o conectou a um advogado especializado em direitos LGBT. Denuncia Oliveira. Há leis protegendo você. João hesitou, expor-se publicamente. O caso ganharia mídia, afetando a família. Ele decidiu prosseguir. A denúncia foi protocolada, alegando discriminação e roubo. Oliveira contra-atacou com calúnias, chamando João de mentiroso. A batalha legal começou, drenando energias. Miguel o incentivava, mas o stress abalava o relacionamento. Discussões sobre o futuro, casar, adotar. João duvidava, traumatizado. No tribunal, testemunhas depuseram. Pedro admitiu a cumplicidade, redimindo-se. A juíza, progressista, ouvia atenta. João testemunhou, voz trêmula, escondi quem sou por medo. Mas isso me custou tudo. O verdito pendeu, mas o custo emocional era imenso. Família distante, amigos divididos, autoestima abalada. O processo arrastou-se por meses, transformando a vida de João em um turbilhão de audiências e ansiedade. Em Lisboa, a mídia local pegou o caso, garçom acusa chefe de discriminação homofóbica. Seu nome exposto, João recebia mensagens de apoio e ódio. Ativistas LGBT o celebravam como herói,
mas outras o ameaçavam online. Miguel o protegia, mas o stress os separava. Uma noite, após uma briga sobre finanças, Miguel disse: talvez precisemos de espaço. João, devastado, concordou. Sozinho no apartamento, refletia sobre as escolhas. Assumir-se trouxera liberdade, mas a um preço alto. Dona Maria, dividida, visitava secretamente. Seu pai lê as notícias. Ele chora, mas não admite. João implorava compreensão. Mãe, amor não é pecado. Ela hesitava, presa entre fé e maternidade. No trabalho temporário como barista em um café no Rossio, João encontrava aceitação. Colegas assumidos o encorajavam. Mas saudades de Miguel consumiam. Ele ligou, pedindo perdão: eu errei em mentir. Reconciliaram, mais fortes. O verdito veio: Oliveira culpado de discriminação, condenado a indenizar 5.000 euros e demitir-se do restaurante. Vitória. Mas Oliveira apelou, prolongando o sofrimento. João usou o dinheiro para terapia, lidando com traumas. Sessões revelavam conflitos internos, culpa por desonrar a família, raiva da sociedade. O terapeuta questionava: você se arrepende de se assumir? Uma traição veio da família. O irmão mais velho, Tiago, ligou: você destruiu papai. Não venha ao enterro se ele morrer. Duro, mas João respondeu: eu sou quem sou. Aceitem ou não? Miguel propôs casamento: vamos oficializar. Em Portugal, possível desde 2010, mas João temia rejeição familiar. Aceitou, planejando cerimônia discreta. O casamento foi belo, no Jardim Botânico, com amigos. Mas a ausência familiar doía. Dona Maria apareceu de última hora: eu vim por você. Lágrimas de reconciliação, mas o pai ausente. Pós-casamento, vida estabilizou. João abriu um pequeno café LGBT-friendly em Alfama, com gorjetas justas. Sucesso veio, mas sombras persistiam. Uma crise final: Oliveira, falido, confrontou João na rua: você me destruiu. João rebateu: você se destruiu com preconceito. Polícia interveio, encerrando o capítulo. Com Miguel, João construía uma vida autêntica, mas questionava o custo: família fraturada, amigos perdidos. Anos após o casamento, a vida de João parecia equilibrada. O café Arco-Íris prosperava no Bairro Alto, atraindo uma clientela diversa. Ele e Miguel adotaram um cachorro, simbolizando estabilidade. Mas feridas internas latejavam. Dona Maria visitava regularmente, trazendo notícias do pai. Ele amoleceu, mas orgulho impede. João enviava cartões: Oping reconciliação. Em uma viagem a Porto, confrontou o pai: pai, eu te amo. Mas não mudarei. Senhor Antônio, envelhecido, murmurou: talvez eu errei. Um abraço tímido iniciou cura. Sociedade portuguesa evoluía, leis anti-discriminação fortaleciam. João palestrava em eventos LGBT, compartilhando sua história. Mas backlash persistia: protestos conservadores contra a agenda gay. Uma escolha controversa surgiu quando um jovem funcionário, similar a ele outrora, confessou ser gay e temeroso. João aconselhou a assumir-se, mas o rapaz perdeu a família. Culpa assolou João: eu o empurrei para o sofrimento. Miguel consolava: você deu esperança. Mas debates internos, forçar aceitação ou respeitar ritmos. Uma traição veio de dentro: um sócio no café, conservador disfarçado, sabotou contas por desaprovação. Descoberto, foi demitido, mas dano financeiro abalou. João questionava moralidade, vingança ou perdão. Escolheu o último, mas o preço foi alto. Com o tempo, família se reaproximou. O pai veio a Lisboa, jantando com Miguel. Desconfortável, mas progresso. João refletia: as escolhas erradas levaram a certas. O dano valerá a liberdade. A jornada de João culminou em uma reflexão profunda sobre identidade e sacrifício. Seu café tornara-se hub para histórias semelhantes, onde jovens gays encontravam apoio. Ele e Miguel consideravam a adoção, navegando burocracias portuguesas. Mas um evento abalou: um ataque homofóbico em Lisboa, e quando medos passados. João organizou uma vigília, falando:
Não nos calaremos mais. Família unida agora, o pai, arrependido, participava de eventos. Dona Maria orgulhava-se, você nos ensinou amor verdadeiro. Contudo, cicatrizes permaneciam. João escrevia um livro sobre sua vida, questionando sociedade, porque o amor ainda causa dor. No fim, ele se perguntava, esconder a verdade para proteger os outros é nobre ou covarde? E você, leitor, acha que João fez a escolha certa ao se assumir, mesmo custando família e emprego inicialmente?